Vamos lá. Livro Profecias do Fim do Mundo, profecias reconhecidas pela nossa Santa Igreja, que Nosso Senhor e Nossa Senhora aí nos avisam sobre os últimos tempos, sobre os tempos do Apocalipse. Tem na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, www.lojasagradaface.com.br. Nós vamos continuar na página 193, na profecia Revelação de Nossa Senhora de Akita, para a irmã Agnes, tá certo? E hoje é a segunda parte da profecia que ela fez em 1973, preste bem atenção. Todos os dias recite as orações do rosário. A obra do diabo vai se infiltrar até na igreja, de tal forma que veremos cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Os padres que me veneram serão desprezados e combatidos por seus confrades. Igrejas e altares serão saqueados. A igreja estará cheia de quem aceita compromissos, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas a deixar o serviço do Senhor. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas por causa da minha tristeza. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. Então, trechinho por trechinho, como eu sempre faço com vocês, para a gente entender melhor, né? Todos os dias recite as orações do rosário. Ela repete o que ela pediu justamente em Fátima, que se rezasse o rosário, no caso nosso, o terço, pelo menos o santo terço, todo dia. Todo dia, como nós fazemos aqui às 18 horas, rezar o santo terço. Tem gente que reza mais tarde, né? A obra do diabo vai se infiltrar até na igreja, de tal forma que veremos cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Bom, já vimos isso. Demoramos, mas vimos. Vimos exatamente acontecer isso. E mesmo agora, nós temos aí a turma do latim brigando contra a igreja bergoliana, que não quer deixar que a turma em latim continue celebrando em latim. Na verdade, na minha opinião, é isso, né? Como assim eles querem celebrar latim, filho? Agora é a igreja do Bergoglio, ele nem falava latim, não gostava. Então, como assim quer fazer missa em latim, bancar a igreja antiga? Ah, não, essa não, para com isso. Porque dublam que são igreja verdadeira, mas acontece que não são, porque quem está em comunhão com Jorge Mário Bergoglio estava, né? E agora está em comunhão com Leão Lobo, ambos excomungados, está também excomungado. Quem concordou com o golpe contra o Papa Bento XVI e celebrou a missa enquanto caminha nesse mundo, vosso servo, o Papa Francisco, está excomungado. Automaticamente. Tem um ou outro, às vezes entra aqui na TV Nossa Senhora de Fátima quando eu falo isso, nos vídeos, né? Ah, mas quem que excomungou? Quem pode excomungar do Papa? O direito canônico, o Código de Direito da Igreja, a lei da Igreja. E é excomungado automaticamente. Ah, mas o bispo tal, o senhor está falando aí, não recebeu carta de excomunhão, e nem precisa, está excomungado automaticamente. Fora da comunhão do corpo místico de Cristo, justamente porque abraçou o falso Papa e não denunciou que o verdadeiro tinha tomado um golpe. Passaram para a banda de lá, se bandearam para o lado de lá, o lado da autoestrada. É enorme, larga, cheia de loja de conveniência grátis, pedágio grátis, pague tudo no final, no inferno para sempre. Os padres que me veneram serão desprezados e combatidos por seus confrades. Então, isso também já aconteceu. Isso também já aconteceu. Tudo isso, esse pessoal aí, se tem alguém ainda que venera Nossa Senhora, já está muito velho já, muita gente fala o nome de Deus, o nome de Nossa Senhora para ganhar dinheiro, mas isso também já aconteceu. Ela está falando em 1973. São 50 anos atrás. Tá? Igrejas e altares serão saqueados. Serão não, já estão sendo. Por isso que eu falo, ó, ela está falando no futuro, serão. O futuro chegou e é agora. Ela falou que serão, mas isso já está acontecendo no século XXI direto. Direto. O sujeito entrar na igreja, quebrar a imagem na frente de todo mundo, ou até simplesmente aí, né, assim, quando não tem ninguém, né, quando não tem missa, lá entre aspas, entra lá e quebra, arrebenta, às vezes entra na igreja quando está tudo fechado, quietinho. Está acontecendo. A igreja estará cheia de quem aceita compromissos, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas
a deixarem o serviço do Senhor. Então, os seminários eram cheios mesmo. Até o Papa Bento XVI não tinha vaga nos seminários. Agora virou uma avacalhação. De Bergoglio para cá, virou simplesmente uma avacalhação. Seminário fechando. Seminário fechando porque não tem quem queira mais ser seminarista para ser padre. Não é? Não, o Jorge Mário Bergoglio não motivou ninguém. Não assim, enganou ninguém aí. Todo mundo viu e desistiu. Porque começa a conviver com bispos e padres, tudo entre aspas, que não são mais igreja verdadeira. O que é que o indivíduo que tem vocação vai fazer lá? Ser perseguido. Ser perseguido. O indivíduo tem vocação, entra aí para ser perseguido. Agora, recentemente, deu um escândalo aí no fim do ano. O sujeito aqui no Brasil lançou um livro dizendo do homossexualismo dentro da igreja. Ele dizendo, pelo menos a maioria é tudo homossexual. Escândalo, né? E falando que, infelizmente, muitos são praticantes. Porque até a pessoa ser homossexual tá, mas o problema é que nem que ele fosse hétero, como o padre, entre aspas, o bispo, entre aspas, tem voto de castidade, eles não podem ter nem mulher, nem muito menos homem, não dá. É a mesma coisa, voto de castidade aí. Tem nada a ver com a ideologia do gênero, tem nada a ver com homofobia, tem a ver com a igreja, a lei da igreja é essa. Tá certo? O sujeito fez voto de castidade, de celibato, não pode, se jurou celibato, não pode depois romper o voto e sair por aí. Nem com mulher, nem com homem também, é a mesma coisa, porque seria contra o voto de castidade dele. Assim como esses casaizinhos aí, novinhos, mocinhos, que estão por aí fazendo tudo que não devia antes de casar, também estão em pecado mortal, justamente porque estão ferindo o voto de castidade. Ou melhor, fazendo pecado, estão pecando contra o 6º mandamento, que é guardar a castidade. Agora, quem chega lá na hora da alienação e jura guardar a castidade e depois começa a pecar, é pior. E é isso que Nossa Senhora está falando, olha. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. E realmente muita gente já saiu. Muita gente já saiu, está saindo cada vez mais, estão perdendo, está ficando uma turminha mais velha, estão perdendo cada vez mais aí padres, bispos, seminaristas, gente que fala, é bom, eu de repente eu entrei em tilt na minha vida, aí eu fui fazer uma análise com uma paroquiana nossa, tudo bem que ela escreve livros sexuais, pornográficos e é satânica, tudo bem, mas ela é uma boa terapeuta, e daí eu me apaixonei e casei por ela. Esse é um bispo lá da Europa. Foi escândalo, 2, 3 anos atrás, eu cheguei a comentar com vocês. Certo? Casou com a moça lá, engravidou a moça, largou tudo e foi viver com ela e foi ser engenheiro. Já vi, antigamente a gente via engenheiro largando tudo e sendo para ser padre, né? Mas bispo largando tudo para ser engenheiro, tá entendendo? Então é isso. A igreja bergogliana é vazia, ela não oferece. Ela não oferece. Então, ela não tem para oferecer. O que ela teria para oferecer? O que ela tinha realmente para oferecer, ela não tem mais, que é o Senhor. O Senhor não está mais lá, acabou. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. A imagem de Nossa Senhora chorava, né, aqui também. Várias vezes chorou. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. Aumentou em número, aumentou em quantidade, não há mais perdão para simplesmente quem concordou, arquitetou ou silenciou, silenciosamente concordando com o golpe contra o Papa Bento XVI. Não teve uma voz verdadeira para sair logo aí em fevereiro de 2013, dizendo, ou março, dizendo, pera lá que o Papa acabou de levar um golpe, ele não renunciou coisa nenhuma, ele foi renunciado, ele está impedido... Estava, né, quando estava no mundo, impedido de exercer o poder temporal. A sede de Pedro estava impedida, não estava vacante, estava impedida. Hoje não está vacante também, está retida no céu, o Senhor assim quis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês estão vendo aí o final da igreja. Igrejas que pegam fogo na Europa assim, do nada, não é combustão espontânea, igual falava o Fantástico, não tem isso aí não. É gente que vai lá e mete fogo mesmo. E destrói a igreja inteira, ou pelo menos uma boa parte. E assim, tipo,
No mundo que nós vivemos, em que a paróquia aqui é cheia de câmeras para tudo quanto é lado, jogando isso na nuvem o dia inteiro, por uma questão de segurança, porque é que essas igrejas aí da época medieval, por exemplo, né? Igrejas aí com 500 anos, com 1000 anos, não estão aí cheias de câmera para tudo quanto é lado, simplesmente para proteger o patrimônio da igreja, com segurança na porta. Com segurança na porta. Uma vez, logo que a gente voltou para Taubaté, por causa das crianças, né? Queria dar uma chance deles estudarem, né? Quererem ir para frente, um curso técnico tem, uma faculdade tem, tudo tem aqui onde a gente morava, do outro lado do sul de Minas, não tinha nada. Então, naquela época não tinha nada. O cachorro morreu porque não tinha veterinário. Chamando o veterinário lá, foi difícil achar, tinha um veterinário. Chamamos um veterinário e ele falou assim, então eu entendo muito de vaca, ou também entendo de cavalo, mas cachorro, não sei o que está acontecendo não. Não tinha pet shop naquela época, não tinha nada dessas coisas que tem agora, moderna, né? Gente especializada em cachorro, o cachorro morreu. Até vai para cá, vai para lá, o cachorro morreu. O cachorro grande, não tinha como pôr no carro, o cachorro morreu. Teria que levar para Taubaté, né? Para ver se ela achava um veterinário que entendesse o que estava acontecendo, mas ela já estava nas últimas, tadinha. Aí a gente falou assim, bom, não é um lugar bom para criar os filhos, nesse momento está muito ruim, né? Então, quando o professor me engravidou tudo, a gente resolveu ir embora, voltar. Primeiro voltamos para São Luís do Paraitinga, depois voltamos, então, acabamos morando em Taubaté. E quando a gente chegou em Taubaté, o nosso filho maior, mais velho, já tinha perdido um monte de roupa. Então, nós juntamos um monte de roupa, vamos doar. Bate numa igreja católica, não temos bazar da Pechincha. Bate na outra igreja, está fechado, não tem ninguém aqui não. Bom, não conseguia doar para a igreja católica. E naquele tempo, né, essa conversa tem uns mais de 25 anos, já uns 25 anos. Naquele tempo, ela assim, bom, perguntamos daqui, perguntamos lá, ó, aquela igreja lá tem, era uma igreja evangélica, dessas grandes, sabe, mais antiga. Mas tá bom, vai deixar lá, ajuda alguém, pelo menos, a gente não sabia nada do que a gente sabe hoje mesmo, se soubesse não ia, mas assim, bom, mas pelo menos, não, eles ajudam muitas pessoas, eles fazem muita caridade, ajudam o pessoal aí das vilas, aí das favelinhas tem aí, eles ajudam. Então a gente com essa informação, vamos doar lá, porque pelo menos doa para quem está precisando, né? E quando nós entramos com o carro na garagem, quer dizer, quando nós embicamos com o carro na garagem, 2 homens de preto, aquele ternão preto, sabe o homem de preto, qual o filme? 2 homens de preto com um comunicador na mão, Prontinho, onde é que o senhor vai? 2 seguranças, do meu tamanho para mais. E eu sou grande, eu sou quase o tamanho da porta. Não parece aí, né? Mas eu sou grande, não. Por que na igreja católica, ou agora na igreja bergoliana, não fazem isso? Estão querendo mais é que destrua mesmo. Querendo mais que acabe com tudo e fim de papo. Não vão nem gastar com isso. Não quer pagar segurança? Pagar segurança, não. Esse custa muito caro. De onde sai? Sai daqui, no meu bolso, Não. A Catedral da Sé foi a única, em São Paulo, foi a única igreja que nós vimos segurança, mas eu estou falando isso na época do Bento XVI para trás, hoje em dia não sei. Certo? Então é isso, meus irmãos, está acabando. Os sinais estão se cumprindo. Uma profecia de 50 anos atrás já está se cumprindo. É justamente por isso que a gente tem que rezar mais ainda, consolar o Imaculado Coração de Nossa Senhora, que tão triste está, e que faz de tudo para segurar a mão do Senhor, para não cair com a ira de Deus sobre a terra, mas que está muito perto, porque, você sabe, nós estamos nos finais desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado.